Excelente noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinda Leda. Eita, cabeluda. Vamos já fazer nossa respiração. E hoje eu vou ler para vocês um trecho do livro, muito bom esse livro, ó. Poder versus Força, de David Hawkins. E aí a gente fala um pouquinho sobre a relação do que ele está falando aqui, né? Ele está falando aqui sobre o poder da criatividade com as leis do negócio. Então vamos fazer a nossa respiração. Essa respiração, como vocês já sabem, ela ajuda a abrir a nossa mente para a nova ideia e ela ajuda a encontrar a solução para algum problema que a gente esteja passando. Então vamos colocar os dois pés bem firmes no chão, repousar as mãos sobre as coxas e a coluna reta, mas reta de forma confortável. Porque eu já estou na posição, nem fico me ajeitando, nem estou me ajeitando. Vamos inspirar e expirar algumas vezes e eu vou dar o comando e vocês expiram totalmente e mantêm os pulmões vazios sem ar. E depois inspira e mantém os pulmões cheios de ar. Boa noite, Eveli. Então vamos começar? Esvazia totalmente e mantém os pulmões vazios sem ar. Inspira, segura o ar. Solta o ar. Inspirando e expirando pelo nariz. Expira totalmente, mantém os pulmões vazios sem ar. Inspira, segura o ar.
Respira. Respirando normalmente. Ai, acho que eu dormi sentada agora. E a gente está começando aqui uma nova rotina que Miguel vai começar a aula presencial 7h30 da manhã. Então hoje a gente começou a rotina para acordar cedo, né? 6 horas da manhã. Ai, que lezeira, hein? Agora eu te entendo, Leda. Eu pego no sono. Você pega no sono aqui na aula viva, hein? Vamos lá então ler o trecho aqui do. Mas é só questão de alguns dias, tá? Até acostumar com o novo ritmo. Ai, ai, eita lezeira, parece que eu tô. Não é isso. Calma, paciência. Calma, paciência com a gente mesmo. Ai, o poder da criatividade. Nenhum talento humano é mais pertinente para a criação de novos campos morfogenéticos ou o desdobramento do universo dobrado. De fato, esses são o domínio explícito de criatividade e da genialidade. Ainda que estes processos intimamente aliados permaneçam envoltos em mistérios, há escassez de informações sobre a natureza essencial da criatividade. A história humana é o registro da luta do homem para compreender verdades que, na visão dos gênios, parecem óbvias. Genialidade, por definição, é um estilo de consciência caracterizado pela habilidade de acessar padrões atratores de alta energia. Não é uma característica de personalidade, não é algo que uma pessoa tem ou é. Aqueles que reconhecemos como gênios geralmente negam isso. Uma característica universal dos gênios é a humildade. Eles sempre atribuíram suas compreensões a alguma influência maior. Eu lembrei agora de Albert Einstein. Albert Einstein foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. O primeiro foi Poliana, O Jogo do Contente, vocês leram quando eram crianças. E depois desse eu li Albert Einstein, era a biografia dele. E eu fiquei impressionada porque eu entrei em ressonância com Albert Einstein, né? Eu nunca fui chamada de burra, não, mas ele era excluído, né? A escola disse que ele não era capaz de estudar ali. E a mãe falou que ele ia dar certo, que ele ia conseguir. Então eu criei ali uma ressonância porque ele tinha uma mãe que falava para ele que ia dar tudo certo, né? Que ele ia conseguir. E então eu virei fã assim, de Albert Einstein porque ele conseguiu e ele tinha isso, né? Porque as pessoas não entendiam isso que eu tinha de ver, de sentir, né? Era mais sensação de espírito, né? De que tinha algo ali, tinha aquela energia, de ser esponja mesmo, né? E aí, quando eu vi que Albert Einstein, ninguém entendia como ele funcionava, ele era dito como burro pelo professor de matemática, disse que ele era incapaz de aprender, né, matemática. Ele casou logo com uma matemática, né, quando ele ficou adulto. Ele se casou com Mileva, que é matemática, era, né, matemática, e foi ela que ajudou, os dois em parceria conseguiram, né, com as pesquisas dela, né? Ele tinha as ideias, e aí é onde eu quero chegar aqui que o livro está falando, quando estava caminhando. Ele trabalhava lá numa função bem simples, no escritório de patentes,
E quando ele saía do trabalho, ele ia caminhar. E foi tão bom que eu conheci lá, eu fiquei fascinada por esse período da vida dele, que ele morou em Berna, quando ele trabalhava nesse escritório de patentes. E eu fiquei caminhando ali em Berna e é realmente muito gostoso. Tem uns bosques, as pessoas sempre estão na rua, não ficam dentro de casa, não ficam isoladas dentro de casa. Passeiam pelos bosques de todas as idades, praticam esportes como skate, patins. Tinha um homem até lá com a prancha de surf no rio, pegando onda no rio, a correnteza do rio, né? Ele amarrado lá no, na ponte. Então, é muito bom a gente caminhar. E eu tô falando isso hoje porque ontem, naquele exercício, né, do coração, Heart Math, da matemática do coração, uma das coisas que o meu coração falou para fazer foi caminhar 2 horas por dia. Então, hoje a gente foi, né, para começar essa nova rotina da escola, a gente caminhou 2 horas no sol quente, bem bonito. Então, Albert Einstein diz que a teoria da relatividade veio para ele simplesmente nessas caminhadas. Ele não fazia ideia do que era e ele recebeu essa informação. E hoje, a ciência, né, aqui David Hawkins, que era cientista, nesse livro aqui, Poder versus Força, está falando exatamente isso. Como a genialidade ela vem de algo maior. E como é que nós acessamos esse algo maior, né? Eu não quero nem falar muito de genialidade, mas a criatividade. Como é que a gente pode crescer no nosso negócio? Com a criatividade. Qual será a forma criativa que eu vou oferecer o meu produto, o meu serviço para o meu cliente? Para que ele se sinta bem, para que eu leve algo de bom, né? Então, quando a gente perde essa conexão com o divino, fica muito difícil a gente ter ideias criativas. Fica praticamente impossível da gente ter ideias criativas. E a gente consegue essa conexão com o divino, principalmente quando a gente está conectado com nossa mãe, né? Quando a gente tem essa conexão bem afinada com a nossa mãe. Nossa mãe tem essa parte criativa, tem uma ligação muito direta com Deus. E é nossa mãe biológica, tá? As nossas programações, né, do sistema que a gente vive terminam delegando essa função para outras entidades, para outras divindades. E isso não é muito interessante se a gente quer ter ideias criativas. Por exemplo, eu vou falar, eu conheço 2 empresários especificamente, né, que eu tive a alegria de conversar mesmo. E esses 2 empresários, eles têm esse hábito de todos os dias, quando acordam, eles fazem uma oração para Maria. Só que no caso deles, desses 2 que eu conheço, numa conversa com eles, né, e cada um foi num momento diferente, eles veem na face de Maria a mãe deles. Eles não desprezam a mãe biológica deles para colocar Maria como substituta. Estão percebendo o que eu estou querendo falar aqui? Eles têm um amor tão profundo pela mãe que quando eles imaginam todos os dias de manhã que a Maria, né? Por quê? Porque a mãe apresentou Maria quando eles eram crianças, então eles criaram ali uma conexão muito forte com a mãe através de Maria. Mas a conexão não é com Maria, a conexão é ali com a mãe, certo? O processo mais comum de animar os gênios envolve primeiro formular uma questão e aguardar um intervalo indefinido para a consciência trabalhar com o problema. Sophie Hellinger ensinou isso para a gente também. Então a gente faz. Porque ontem eu fiz exercício do coração, né? Mas a gente pode fazer um exercício para a solução de algum problema dessa forma que ele está falando. Eu achei muito bom esse exercício, porque muitas coisas que a gente já pratica na constelação medial tá aqui fundamentado nesse livro. Olha aqui a grossura do livro, para explicar de forma racional, comprovadamente científico, né? Dando uma comprovação científica de que realmente funcionam essas questões do campo morfogenético,
como o campo quântico, o nosso campo quântico termina trazendo para nós essa informação, essas ideias criativas do que podemos fazer para levar de melhor forma o nosso produto, o nosso negócio, né? Albert Einstein, sempre que ele precisava de alguma ideia, ele ia fazer a caminhada dele e ele não ficava contando, né? Mas esse tempo de 2 horas já também tem algumas pessoas que já relatam nos seus trabalhos, nas suas obras, que é um tempo mínimo de 2 horas que começa a haver uma expansão, uma conexão maior. Principalmente se você estiver no meio da natureza, né? No meio das árvores, ouvindo o som dos pássaros. E se estiver descalço, sentindo a terra no chão, ixi, aí que essa conexão fica mais aprofundada. E eu quero aproveitar para falar aqui aconteceu com esse momento que o planeta está vivendo, da pandemia. Aconteceu o que? Exatamente o contrário. Foi recomendado as pessoas ficarem em casa, ou seja, elas pararam de caminhar, de não ter contato ali fora com a natureza, de estar sempre respirando através da máscara, né, quando sai. Então termina deixando as pessoas numa frequência. David Hawkes fala muito de frequência vibracional. Então deixa as pessoas numa frequência muito baixa, muito suscetíveis a sugestões externas. Então vamos imaginar aí, um ano dentro de casa, quando sai de casa é de máscara. Conheço pessoas que ficaram dentro de casa de máscara dentro de casa. Tamanho era o medo, era o pavor. E quando saíam de casa de máscara, não toca as pessoas, tá? Não abraça. Conheço pessoas que dentro de casa, ali com as pessoas da família, morando no mesmo lugar, pararam de abraçar, pararam de beijar, por causa do medo, né, de ter a doença. Ou seja, houve aí um distanciamento sentimental também. E com esse distanciamento sentimental, teve o quê? Um distanciamento também com a conexão divina, porque se eu não me conecto com o ser humano, se eu não me conecto com o outro de uma forma sinestésica mesmo, de poder abraçar, de beijar, eu vou me distanciando da minha humanidade. E se eu vou encontrar outro ser humano sempre vendo a máscara, ele de máscara, eu não vejo ali o sorriso dele, a expressão que ele está, eu vou me distanciando cada vez mais. E aí eu vou perdendo essa conexão com a parte criativa, com a minha parte criativa. Então, consciência disso hoje, agora, que você está vendo isso, vamos realmente perceber internamente como é que está a minha conexão. Eu tenho abraçado as pessoas. Não estou dizendo para um abraço coletivo, né? Como, gente, foi muito abençoado, porque foi na segunda ou foi terça-feira que começou a quarentena e no domingo, ou foi no sábado, no final de semana anterior à quarentena, a gente fez um grupo de constelação de viagem, que era um projeto que eu estava para 2020, e eu ia todos os meses fazer em 2020 uma viagem com as pessoas para um lugar aqui do estado, para a gente conhecer, para usufruir do lugar, da energia do lugar, e fazer o grupo de constelação. E foi no final de semana anterior a começar a quarentena, mas a gente fez um abraço coletivo. Eu vou ver até se o vídeo tá aqui ainda, e aí eu compartilho nos stories para você. Mas quem eu tô convivendo dentro de casa, será que isso impede de eu estar abraçando essas pessoas, dar afeto, dar carinho? Então é algo para a gente repensar isso, se a gente não está fazendo, né? Se a gente se distanciou a esse ponto. Uma coisa que já se descobriu é que o vírus ele não tem paraquedas, né? Ele não tem um avião. Então, se eu estou num lugar, num ambiente aberto, como hoje eu fui fazer caminhada, a gente estava afastado das pessoas, né? E se eu espirrasse, por um acaso eu espirrasse ou tossisse e estivesse com o vírus só ia pegar a pessoa se eu espirrasse ou tossisse na cara dela. Não tem como eu espirrar e tossir no ar, não tem ninguém aqui no ângulo de 2 metros de distância de mim, ao meu redor, e o vírus pegar, abrir o paraquedas e ir lá até aquela pessoa. Entendeu? Eu posso até dizer que veio agora uma informação aqui, que é mais fácil um raio cair na cabeça da pessoa do que pegar o vírus dessa forma. Agora, se eu espirrei, se eu tossi, tô com o vírus e passei aqui na superfície, e a pessoa vem e pega na superfície,
e bota a mão na cara dela e ela respira isso, aí eu acho, eu não sou da área de saúde, né? Mas eu tô só levando a reflexão aqui. Eu tô só levando a reflexão aqui. Se que eu tenho pensado muito sobre isso. Muito não, um pouquinho, né? Calma. Será que é uma coisa tão mágica assim esse vírus? Ele é tão poderoso assim? Então, a gente tem os cuidados quando vai para um ambiente fechado, ok, né? Vai lá com a máscara para não espirrar, não cuspir na cara da pessoa. Eu perco as contas aqui de quando eu estou conversando aqui, eu vejo saltar um cuspizinho aqui, outro ali. Pode, se tiver com o vírus no cuspe, pode passar aqui na pessoa. Se você estivesse aqui, né, cara a cara comigo, eu já tinha cuspido vocês algumas vezes nesses dias. Mas nesse caso, se eu estou ao ar livre, por que eu não posso respirar o ar puro? O que me impede de respirar o ar puro? E aí, mais uma vez, eu convido para cá, para essa reflexão na constelação medial. O que me impede de eu acessar meu pai? Por que eu preciso estar me sufocando? O que faz eu acreditar que eu preciso estar sufocando? Então, quando se trata desse aspecto, de eu não parar um momento para refletir, o que me impede de eu acessar uma respiração plena? O que me impede de estar com meu pai? O que me impede de conectar com meu pai? E o outro aspecto é ficar isolada dentro de casa. O que me impede de ir para o mundo? O que acontece realmente de forma inconsciente para que a gente tenha colapsado, né? O planeta tenha colapsado esse tipo de informação. De eu não poder ir para o mundo, né? Eu não poder sair de casa. E quando eu saio de casa, eu não posso respirar plenamente. Então, essas reflexões é que eu deixo hoje aqui, né, para a gente. Se eu não respiro bem, se eu não me movimento, se eu fico enclausurada, eu não acesso essa criatividade. Eu não tenho novas ideias. Eu não consigo perceber. Chega ok, a gente quando começou a quarentena, né, a pandemia, foi muito legal, porque muita gente teve mais tempo de estudar online, de ter conhecimentos diferenciados que não tinha antes, porque as pessoas começaram a espalhar mais esse conhecimento, produzir mais um conhecimento, até de expansão de consciência, se abriu muita informação em termos de expansão de consciência. E aí, a prática, ok? Eu vi aqui muito sobre isso e na prática, como eu estou levando isso para a minha vida, se eu estou entre quatro paredes e quando eu saio, eu estou aprisionada por uma máscara. Como eu posso exercitar isso na minha vida prática? Porque a gente pode fazer milhares de meditações aqui de eu conectar com meu pai e minha mãe, eles aqui bem firmes, as torneiras abertas, fluindo a energia da vida deles. Se eu me deparo com uma informação que diz que eu não posso ir para o mundo, uma informação do sistema, né? Não posso ir para o mundo, não posso respirar livremente. Se de repente você está vendo mais esse mundo, eu convido você para abrir a possibilidade de olhar um pouco um outro mundo que está acontecendo. De pessoas que estão indo sim para a rua, tem uma outra forma de ver a vida, de perceber a vida, estão saindo sem máscara, ao ar livre, e estão viajando. Nos últimos meses eu estou espantada como as pessoas estão viajando, como elas não estão deixando de viver. É isso que eu estou querendo falar aqui para vocês. Porque quando a gente limita a nossa vida na ação, na atitude de fazer as coisas para levar vida para a vida, a gente bloqueia totalmente a nossa criatividade. E aí a gente não tem ideias novas para o nosso negócio, não tem ideias novas para oferecer o nosso produto ou serviço, e a empresa quebra, o negócio não dá certo.
É esse recado que eu quero deixar hoje para vocês. Eu acho que dá para a gente ter uma boa reflexão essa noite. E realmente existe sim uma energia vibracional atualmente que está espalhando o medo, né? Tá deixando as pessoas com medo, tá deixando as pessoas em pânico. E mais uma vez a gente volta para onde? O pânico é o quê? Pai, meu querido pai, façam isso hoje antes de dormir. Fechem os olhos e imaginem o pai de vocês, o pai biológico atrás de vocês e falem para ele: pai, querido pai, me proteja, proteja a minha vida, permita que eu caminhe pelo mundo, permita que meu trabalho se espalhe, beneficiando, servindo as pessoas. E percebam como é isso para vocês, como isso ressoa durante a semana. Um abraço coletivo, durmam muito bem, até amanhã.